especial a Jonas, capítulo de número 3, porque, em primeiro lugar, aqui nesse capítulo 3, nós temos o registro do maior despertamento espiritual que já existiu. Uma cidade marcada por sangue e violência, por impiedade, por incredulidade e idolatria, por maldade, e em uma sociedade absolutamente de costas ao único Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Nós temos nesse capítulo a história da conversão dessa cidade. Mais pessoas se converteram aqui em Jonas capítulo 3 do que em todo o Antigo Testamento. Mais pessoas se converteram aqui de uma vez só em Jonas capítulo de número 3 do que no dia de Pentecostes, na pregação do apóstolo Pedro. Então, em primeiro lugar, nós temos que olhar para esse capítulo e ver o grande fenômeno da conversão em massa que a cidade de Nínive experimentou a partir da pregação de um profeta relutante, com má vontade e que não tem o interesse em ver a conversão dessas pessoas. Jonas estava extremamente interessado em que Nínive não se arrependesse e que Deus viesse a decretar o seu juízo contra a cidade. Por quê? Na mentalidade de Jonas, o sucesso da Assíria representava o fracasso de Israel. Era muito simples o raciocínio dele. Se os ninivitas forem destruídos, Israel tem uma ameaça a menos. Mas se os ninivitas não forem destruídos, Israel continua tendo esse inimigo diante dele. E aqui nesse capítulo há a maior conversão coletiva registrada no Antigo Testamento. Mas quem foi que pregou? Alguém que não queria nem pregar. Quem foi que estava ali? Quem foi que estava em Nínive? Quem foi que estava no coração do Império Assírio pregando? Um homem relutante com Deus, com a sua perspectiva da vida, com a sua perspectiva da história, e que não queria rever a sua teologia, o seu pensamento sobre Deus. Um profeta relutante em Nínive, anunciando uma mensagem só de condenação. Não tem nenhuma palavra aqui de esperança. A mensagem era simples: olha, daqui a 40 dias Nínive vai ser destruída e há arrependimento em Nínive. Mas nós também devemos dar atenção a esse capítulo, porque é o capítulo que tem o maior milagre do livro. Você a vida toda leu Jonas e talvez você diga assim: o maior milagre foi um camarada ficar 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Eu quero dizer para você: não foi o maior milagre. O maior milagre é olhar para uma sociedade dos assírios, e ter um camarada relutante lá pregando no coração do Império Assírio, que é Jonas, com uma mensagem só de condenação para uma sociedade absolutamente de costas para Deus e vivendo na prática da impiedade e se orgulhando da impiedade, e a uma só voz essa sociedade se volta para Deus. Esse é o maior milagre do livro de Jonas. Eu muito tempo acreditei que o maior milagre era o camarada ficar 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o milagre do capítulo 2, mas nós temos que prestar atenção no livro e descobrir que o maior milagre está no capítulo 3. Uma sociedade má, uma sociedade ruim, de homens cruéis e bárbaros, de uma sociedade em que o cartão de visita são cabeças humanas empilhadas, uma sociedade marcada por violência, uma sociedade marcada por derramamento de sangue, uma sociedade que, quando o seu exército invadiu outro país, não poupava crianças, e agora essa sociedade está se voltando para Deus, em peso, em massa, praticamente coletivamente. E mais, não começa do rei para chegar no povo, começa do povo para chegar no rei. Mas há uma terceira razão pela qual nós temos que dar atenção a esse capítulo de número 3 de Jonas. É porque Jesus nos ensina que no dia do juízo final, os homens de Nínive se levantarão e condenarão a geração de Jesus. Porque essa geração de Nínive, ouvindo uma mensagem apenas de condenação, a uma só voz se voltou para Deus. E a geração de Jesus, que ouviu uma mensagem de graça e de amor, se negou a dar ouvidos a Jesus. E aí Jesus diz assim: os homens de Nínive se levantarão no juízo contra esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui o que é maior do que Jonas.
Então nós temos que dar atenção a esse capítulo pelo menos por 3 motivos. Primeiro, é a história do maior despertamento espiritual registrado no Antigo Testamento. Segundo, o maior milagre no livro de Jonas está no capítulo 3, a conversão coletiva dessa sociedade iníqua. Terceiro, porque Jesus ensinou que no dia do juízo final, os homens de Nínive se levantarão contra a sua geração, geração de Jesus, e vão condenar aquela geração, porque eles ouviram Jonas só com uma mensagem de condenação e se arrependeram, enquanto que a sociedade dos dias de Cristo ouviram os ensinos maravilhosos de Jesus, que ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas e fariseus, e não houve arrependimento naquela geração. Aliás, se você ler com honestidade Mateus capítulo de número 12, você vai descobrir que o texto fala que eles levam a Jesus um endemoniado que era cego e mudo. Na tradição judaica, só o Messias poderia expulsar um demônio, uma pessoa que estivesse possessa e estivesse cega e muda por causa da ação diabólica. E aí Jesus expulsa o demônio. E aí a multidão fala assim: não é este o filho de Davi? Em outras palavras, não é esse o Messias? Mas as autoridades judaicas, representantes da elite religiosa de Israel, olham para aquilo e falam assim: ele não espera demônios senão pelo maioral dos demônios, que é Beelzebul. E negam a Cristo, e negam a messianidade de Jesus, e ali é o símbolo da rejeição de Israel em relação a Cristo. Mas tem um detalhe: no dia do juízo final, os homens de Nínive se levantarão e condenarão aquela geração de Jesus, porque eles se arrependeram com a mensagem simples e relutante de Jonas, e a geração de Jesus não se arrependeu com a pregação e o ensino de Jesus, que era: arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo. Então nós devemos prestar uma atenção especial a esse capítulo. Talvez você diga assim: pastor, como é que eu posso identificar na minha vida que realmente eu tenho experimentado diligência quando a palavra de Deus? E aí nós temos 3 sinais. O primeiro está ali projetado, 3 evidências que demonstram diligência quanto à vontade do Senhor, é a obediência. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. E Jonas obedeceu a palavra do Senhor, foi para Nínive. A primeira grande manifestação de que uma igreja, de que uma comunidade, de que um grupo de pessoas dá ouvidos e atende à voz de Deus é a obediência. Não adianta você fechar o olho para cantar, não adianta você dar pirueta na hora do louvor, não adianta o pregador dar murro no púlpito, não adianta você falar 11 milhões de vezes aleluia. Se não há obediência, não há diligência quanto à vontade do Senhor. A primeira grande manifestação em relação à diligência quanto a Deus e a sua vontade é a obediência. O que é interessante é que Jonas ele é novamente chamado por Deus. Deus comissiona Jonas a ir a Nínive e anunciar uma mensagem que ele, Deus, daria. Por quê? Primeiro, porque Deus é misericordioso e gracioso. Ele está dando uma segunda chance a Jonas, que na primeira vez falhou, fugiu da vontade de Deus. Mas ele também está dando uma segunda oportunidade a Nínive. Ele está dando uma chance dos ninivitas se converterem de verdade. Ele está dando uma chance dos ninivitas abandonarem o seu estilo de vida pecaminoso, abandonarem a idolatria e se voltarem ao único e verdadeiro Deus. Por quê? Porque Deus é misericordioso, porque Deus dá uma segunda chance. Amém. Talvez você diga assim: pastor, na minha vida eu já fiz muitas coisas erradas, eu tenho andado por um caminho não tão de luz, mas muito mais de trevas. Mas eu quero dizer que se você está vivo, se você está ouvindo a palavra de Deus aqui nessa noite, é porque Deus está te dando uma segunda chance. Amém. Amém. Porque Deus ele nos dá oportunidades. Porque Deus é um Deus que nos dá o privilégio de ouvir e atentar para a sua voz. E Deus está dando uma oportunidade segunda a Jonas e uma segunda oportunidade a Nínive.
E Jonas agora então, ele depois desses dias no ventre do grande peixe, ele é vomitado na praia, e Deus novamente desperta ele, diz a ele: vai a Nínive e prega aquilo que eu vou lhe dizer. E ele vai. Então a primeira grande obra daquele que é diligente quanto à vontade de Deus é a obediência. Jonas entendeu que era melhor obedecer e ele vai a Nínive, a capital da Assíria, mas nós não podemos imaginar um Jonas contente. Jonas ele vai, mas ele vai contra a sua própria vontade, porque ele não quer ver os ninivitas convertidos. Ele quer ver a destruição de Nínive, ele não quer ver a salvação de Nínive. Aí hoje nós falamos assim: nós devemos pregar o evangelho aos ímpios, nós devemos evangelizar nas escolas, na cadeia, na Fundação Casa, nos hospitais. E hoje nós ainda, muitas e muitas vezes, vamos a esses ambientes querendo a salvação dessas pessoas. Não foi assim com Jonas. Ele foi, mas ele não queria ver ninguém salvo. E ele não tem uma mensagem de esperança, ele só tem uma mensagem de condenação. Daqui a 40 dias, Nínive será destruído. Jonas obedeceu, demorou para isso acontecer. Agora, a pergunta é: até onde, muitas vezes, em algumas áreas das nossas vidas, nós devemos ir para começar a obedecer a Deus? Jamais devemos nos esquecer que Deus nos ama e nos dá oportunidades para que nós o obedeçamos. Jamais deveríamos nos esquecer disso. Então, a primeira grande evidência da diligência quanto a Deus e a sua vontade é a obediência. Segunda evidência, versículos 5 a 9, diz aí o texto, diz assim: os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. O homem mais poderoso do mundo nessa época era o rei de Nínive. O homem mais soberbo, mais arrogante, o homem mais ímpio, o comandante maior dos exércitos bárbaros ninivitas e assírios. Ele sabe da mensagem que Jonas está lá no coração da Síria pregando, e ele sabe que há um mover de arrependimento no meio do povo. E o que é que ele faz? Ele tira a sua veste real e ele coloca as vestes da humildade, ele coloca as vestes do quebrantamento, ele vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Uma atitude do Antigo Oriente de quebrantamento, de submissão e de subserviência a Deus. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam nem bebam. Ele apregou o jejum. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Os ninivitas creram em Deus. Deus estava usando um pregador relutante que anunciava apenas uma palavra de juízo, nem uma palavra sequer sobre a graça e o amor de Deus. Mas os ninivitas creram em Deus. O texto diz assim: os ninivitas creram em Deus. O maior desafio da atividade missionária é fazer com que as pessoas depositem sua fé em Deus, é fazer com que as pessoas creiam em Jesus de Nazaré, é fazer com que as pessoas tenham um verdadeiro encontro com o Senhor. Esse é o grande desafio da atividade missionária. Esse é o grande desafio da atividade de evangelização, é levar a mensagem de Deus às pessoas e colocar as pessoas diante da realidade de Deus e diante da realidade de Jesus. Os ninivitas creram em Deus. E qual foi o fruto dessa fé em Deus? Eles apregoaram o jejum, eles se vestiram de pano de saco e eles estão agora numa postura de quebrantamento e humilhação na presença de Deus. E aí talvez você vai imaginar o seguinte:
daqui a 40 dias Nínive vai ser destruída. Como foram esses 40 dias? Quantos não fizeram orações que nunca tinham feito antes? Quantos não avaliaram questões relativas à vida que nunca tinham avaliado antes? Eu fico imaginando que talvez, se você estiver na sua casa um dia, eu espero que isso aconteça na nossa sociedade, e você está com a sua família ali, e você ouve no noticiário que vai acontecer uma grande catástrofe dentro de 12 horas e todo mundo vai morrer. O que você faz? Talvez os maridos beijariam suas esposas, agarrariam seus filhos e mostrariam o quanto que os ama antes da morte chegar. Talvez fizessem isso repetidas vezes. Talvez começassem a lembrar que as coisas do trabalho não são tão importantes e que as pessoas são mais importantes que o trabalho. Talvez começassem a questionar valores que tiveram a vida toda. Talvez começassem a pensar em pessoas que estão longe e que não vão conseguir ter um contato com elas antes da catástrofe. Vamos imaginar Nínive em 40 dias esperando o juízo de Deus, a destruição da cidade. Mas como é que eles estão esperando isso? Eles estão esperando com quebrantamento, com humilhação. Eles estão voltados para Deus, esperando que Deus não venha destruir Nínive. E eles estão numa postura de expectativa. E aí vamos imaginar como foi quando chegou o dia de número 40, a partir dessa mensagem de Jonas. O sol nasceu e toda a sociedade e a vida estava normal. Dia de número 41, nada aconteceu. Dia de número 42, nada aconteceu. Talvez o texto não registra, mas eles devem ter louvado muito a Deus. Nínive não foi destruída como Deus havia planejado destruir, como Deus havia anunciado que destruiria caso não houvesse arrependimento. Nínive não foi destruída. Deus nos chama a um relacionamento com Ele e Ele quer transformar as nossas vidas. Mas nós estamos dispostos a ver Deus transformando as nossas vidas? Muito provavelmente, depois daqueles 40 dias, Nínive nunca mais foi a mesma. Porque aquela geração se voltou para Deus, porque aquela geração teve fé, aquela geração creu, aquela geração deu fruto, aquela geração conheceu a Deus de verdade. Mais pessoas se converteram nesse episódio do que em todo o Antigo Testamento, de forma coletiva. Mais pessoas se converteram nesse episódio do que no dia de Pentecostes, que há um acréscimo de 3.000 pessoas depois do sermão do apóstolo Pedro. A terceira evidência que aponta para a diligência quanto à vontade de Deus é o arrependimento. Versículo de número 10: viu Deus o que fizeram e como se converteram do seu mau caminho, tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Houve abandono dos maus caminhos. Isso é arrependimento. Ah, pastor, eu tinha muito problema com a minha mulher, eu batia nela 3 vezes por semana. E agora? Agora eu me converti e eu descobri que é melhor eu me divorciar dela. Mas que arrependimento é esse? Ah, pastor, eu tive um problema muito sério na minha vida, muito sério. Qual era? Ah, eu fumava uns maços de cigarro por dia. Mas agora que eu me converti, eu fumo 3. Que arrependimento é esse? Houve arrependimento naquela cidade e Deus viu o arrependimento na vida deles. Quando João Batista vem anunciando que o reino de Deus estava próximo, qual é a palavra que ele dá aos fariseus? Deem frutos de arrependimento. Se vocês se arrependem, deem fruto. E é necessário que nós, na igreja de Cristo, vejamos vidas transformadas. Fruto. Tem gente que acredita assim: olha, eu vou no culto lá na ICEB e eu vou levar 12 visitantes. E naquele culto o pastor Roque vai pregar o evangelho e os 12 vão se converter. E eu vou falar para todo mundo: esses 12 são meu fruto. Não é nada. Seu fruto é coisa nenhuma. Fruto é transformação de vida. Fruto é transformação
transformação de caráter. Porque quem alcança a vida para Cristo é o Espírito Santo. Nós somos apenas anunciadores da palavra. O missionário está anunciando a palavra. O missionário está evangelizando. O missionário está anunciando a Bíblia. Está anunciando o Evangelho de Jesus de Nazaré. Mas o missionário não tem culpa quando aqueles seus ouvintes o rejeitam. Não tem culpa. Porque ele é apenas o arauto, o proclamador das boas novas do reino de Deus. E quando alguém se converte, não é um fruto dele, porque quem fez a obra na vida daquela pessoa foi a palavra e o Espírito. Então, Nínive deu fruto. Que fruto? Arrependimento. E como nós sabemos disso? Porque Deus viu isso. Não foi o Jonas, com a sua má vontade, que falou, mudou, mas não mudou tudo. Deus, manda fogo, destrói tudo. Não foram as pessoas que ao final dos 40 dias olharam para Deus e falaram assim, Deus, agora o Senhor está feliz com a gente? Porque olha, não houve destruição, então o Senhor está feliz com a gente. Palmas para nós, merecemos elogio agora. Não, quem viu mudança foi Deus, e Deus não destruiu a cidade. E aí você fala assim, mas Carlos, Deus é soberano, como que Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez? Porque a linguagem bíblica é a linguagem da figura é uma linguagem figurativa, que é a figura de linguagem chamada de antropopatia. Olha aí, se você vai ter uma filha, não sabe o nome, dá antropopatia. Antropopatia é uma figura de linguagem que atribui sentimentos humanos a Deus. A Bíblia contém antropopatia. Arrependeu-se Deus, é literal, será que o soberano, lógico da sua glória, diz assim, eu ia destruir Nínive, mas que besteira que eu ia fazer? Me arrependi. Não. É uma forma figurativa de descrever atitudes e sentimentos de Deus, mas descrever isso de forma humana. Então você tem, arrependeu-se Deus, Gênesis 6, aqui também, Jonas 3, é literal? Não. Forma humana de se descrever a Deus. Você tem também figura de linguagem que é a zoomorfia, ou zoomorfismo. O que é isso? Forma animalesca de se descrever a Deus. Quando fala, por exemplo, no Salmo 91, aquele que vai se abrigar à sombra das asas do Altíssimo. Deus tem asa? Não. É uma forma animalesca de se descrever a Deus, para que nós possamos entender Deus melhor. Você tem também figura de linguagem que atribui formas humanas a Deus. A mão do Senhor, os olhos do Senhor, o braço do Senhor. É literal? Não, é uma figura de linguagem, para que nós entendamos melhor a Deus. E aqui nós temos essa figura de linguagem. Deus se arrependeu do mal que tinha dito que faria e não fez. Deus deixou de trazer punição a Nínive. Detalhe, a punição seria injusta? Não, porque Deus nunca comete injustiça. Nínive destruída após os 40 dias, na ausência de arrependimento, seria injusto? Não, não seria, porque Deus não comete injustiça. A relação de Deus com o homem é bilateral. Deus age consoante ao seu caráter, mas Deus conhece a atitude humana. A obstinação gera juízo. Arrependimento produz misericórdia. Deus nos ama, Deus nos quer junto a si, Deus gosta de pessoas quebrantadas. A contrição, a humilhação na presença de Deus sempre será galardoada. Agora, quantas pessoas supostamente, entre aspas, conhecem a Deus, mas se revoltam contra Deus? A grande verdade, meus irmãos, é que muitas pessoas acreditam em um Deus que é um Deus realizador de sonhos. É o Deus da teologia da Xuxa. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Muitas pessoas acreditam nisso, quando na realidade não tem respaldo bíblico para defender isso. E muitas pessoas, quando Deus não realiza todos os seus sonhos, se voltam contra Deus, o que é um grande erro e um grande sinal de ignorância contra a palavra. No dia do juízo final, os ninivitas testemunharão contra essas pessoas. Meus irmãos, essa sociedade cruel, sanguinária, perversa, de costas para Deus, só ouviu uma mensagem:
que eles ouviram? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna? Não. Eles ouviram que se com a sua boca confessares a Jesus, em seu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo? Não. Eles ouviram que só Jesus é o caminho para Deus, só Jesus é a verdade, o caminho e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus? Não. Eles ouviram que Jesus é a ressurreição e a vida, aquele que morre, ainda que crê em Jesus, viverá? Não. Nós podemos pregar tudo isso às pessoas. Os ninivitas não ouviram isso. Eles ouviram uma mensagem muito simples. Ainda 40 dias e Nínive será subvertido. E só com essa mensagem eles coletivamente creem em Deus e dão fruto dessa fé em Deus. Por isso, termino com algumas aplicações para você e para mim. Primeira lição de casa: agradeça ao Senhor a oportunidade de anunciar o Evangelho. Eu estou feliz porque eu não tenho que pregar o Evangelho para Assírio dos dias de Jonas. Eu estou muito feliz. Você deveria ser uma pessoa muito feliz porque você não tem a obrigação de pregar o Evangelho para uma sociedade assíria como existia nos dias de Jonas. Sabe para quem você prega? Para a pessoa que está no ônibus, para o cara lá do teu trabalho, para aquela pessoa lá da sua faculdade. Você prega para essa gente. Quantas dessas pessoas vão querer arrancar sua língua? Quantas dessas pessoas vão querer furar o seu olho? Quantas dessas pessoas vão querer cortar sua mão? Quantas dessas pessoas vão querer destruir sua família? Nenhuma delas. Nós devemos ser muito felizes hoje, meus queridos, porque nós não temos que pregar para Assírio dos dias de Jonas. Agradeça ao Senhor a oportunidade de pregar o Evangelho. Tem gente que fala assim: mas que eu não aguento mais, mas tem que pregar o Evangelho. Como assim você não aguenta mais? Deus nos mantém nesse mundo para pregar o Evangelho. Deus sustenta a nossa vida e nós estamos aqui existindo para a glória dele, para pregar o Evangelho. Nós temos que pregar o Evangelho a toda criatura. Agora, ontem eu gostei muito, eu estava aqui na posse do rock, quando o pastor José falou da experiência num país muçulmano, de perseguição. Qual é o custo do Evangelho? É a vida de quem prega. E nós não temos isso aqui. Nós temos liberdade, igreja de porta aberta. Vamos cantar, vamos louvar o Senhor. Vamos ter Bíblia de tudo que é jeito nesse Brasil. Bíblia cor-de-rosa, Bíblia verde, Bíblia roxa, Bíblia azul, Bíblia cor-de-pólvora. Daqui a pouco vou inventar a Bíblia de São Paulino, que vai ser a Bíblia herege. Tem Bíblia de todo jeito. Tem Bíblia de todo jeito. No dia que eles inventarem a Bíblia do corintiano, aí essa daí eu assino embaixo. Mas tem Bíblia de todo jeito. E nós muitas vezes vivemos a vida cristã da má vontade. Aí tem que orar por missões de novo? Tem. Tem que falar do Evangelho novamente? Tem. Mas o meu vizinho já cansou de ouvir do Evangelho, tem que falar para ele? Fala de novo. Por quê? Porque nós temos que ter uma alegria muito grande na nossa vida, que é o privilégio de anunciar o Evangelho. Amém. Deus nos deu esse privilégio. Queridos, anjos não anunciam o Evangelho. Porque tem crente que espiritualiza tudo, né? Eu vou esperar, meu chefe é muito chato, meu chefe é um cara muito mau. Para falar a verdade, eu vou esperar o anjo do Senhor ir lá na casa dele e anunciar o Evangelho a ele. Não vai, é você que tem que falar. É você que tem que anunciar. Segundo, lição de casa: devemos avaliar a nossa postura como igreja. Como que nós estamos nos saindo como igreja? Nós temos que avaliar a nossa postura. Quando eu falo a nossa postura, é a postura de todos nós na igreja. Como eu estou me saindo como igreja? Você como igreja é o quê? Tem crente na igreja, irmãos, que você olha e fala assim: aquele irmão, enquanto igreja, é um excelente colaborador com o reino de Deus. Tem gente que você olha na igreja e fala assim: aquele irmão, aquela irmã,